Vamos falar sobre os 3 principais regimes de tributação no Brasil: lucro real, lucro presumido e simples. Quais são os principais regimes tributários no Brasil? Lucro real, lucro presumido e simples. Nós não temos a pretensão aqui de exaurir o assunto. No entanto, é interessante saber o que qualifica cada regime e como funciona a sistemática de apuração. O lucro real é a regra geral de tributação no Brasil. Ele não possui requisitos de sua aplicabilidade opcional. Apenas algumas empresas obrigatoriamente devem optar por esse regime de tributação. Por exemplo, bancos, instituições financeiras são obrigados ao lucro real. Dentro dessa sistemática, é necessário fazer um confronto entre as receitas e as despesas, os custos. Os tributos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, incidem a grosso modo sobre essa diferença entre ingressos positivos e as despesas. É de atendimento obrigatório, são obrigatórias as empresas que faturam mais de 78 milhões ao ano e também para algumas atividades específicas. No lucro real, basicamente a apuração do imposto de renda se dá com a contraposição entre as receitas e diminuindo custos e despesas. Sobre esse resultado, você aplica as alíquotas de imposto de renda e de contribuição social. Dá praticamente 34%. Quando há opção para o lucro real, na maioria das vezes, a sistemática de recolhimento das contribuições PIS e COFINS é também não cumulativo. Então, eu devo considerar os insumos nas minhas aquisições e confrontá-los com os meus faturamentos da saída, com a minha receita. Sobre essa diferença, vai incidir a alíquota de 9,65, quer dizer, 9,25. que é o resultado da soma de 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS. Um pouquinho agora sobre o lucro presumido. No lucro presumido, como o próprio nome já diz, a gente presume a margem de lucro. Então, sobre essa presunção, que são percentuais aplicados sobre o faturamento, é que vão incidir as alíquotas de imposto de renda e de contribuição social. Por exemplo, imposto de renda em relação à venda de alguma mercadoria. Eu não vou tributar uma receita de 100%, eu vou tributar 8% apenas desse faturamento, sobre o qual vai incidir as alíquotas. Nessa sistemática do lucro presumido, normalmente as alíquotas de PIS e COFINS são determinadas pela sistemática da cumulatividade, cuja alíquota, PIS mais COFINS, totalizam 3,65. A grande diferença do lucro real para o lucro presumido é que o lucro presumido, por conter as alíquotas mais baixas, menospreza os créditos da entrada, tanto os de imposto de renda e contribuição, quanto os de PIS e COFINS. O que se pressupõe quando você opta pelo lucro presumido, que a sua margem de lucro é superior à margem a margem de presunção determinada pela legislação. A terceira opção é a sistemática do simples. Como o próprio nome diz, a intenção é que a apuração dos impostos ocorra de forma mais simplificada. Na prática não é bem assim que acontece, mas via de regra nós temos a soma de todos os tributos, inclusive o ICMS, quando eu não ultrapasso um faturamento determinado pela legislação. Para eu fazer jus à opção do simples, basicamente existem 3 critérios: quem é sócio, a atividade que eu desempenho e o meu faturamento não pode ultrapassar 4,8 milhões. Para determinar qual regime de tributação é o mais adequado para a sua atividade, é necessário que você contrate uma assessoria responsável, fazendo a análise de todos os créditos da sua operação, confrontando com o seu faturamento, para verificar se existe realmente uma margem de lucro que possa comportar o regime de presunção, do lucro presumido, ou se você deve correr na briga dos créditos dentro do lucro real quando a sua margem for inferior àquela que o lucro presumido exige. O simples, por parecer ser simples, nem sempre é o mais adequado para as empresas. Todo ano deve ser feita a análise de qual regime tributário a empresa vai adotar no ano subsequente. Essa análise deve ser feita com
bons consultores capazes de definir e sensibilizar a leitura do mercado no ano seguinte.